Olá, caros alunos do curso de Educação Fiscal e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos na nossa 11ª edição desse curso. Eu sou o professor Marcelo Lettieri e sou o responsável aqui pelo módulo da tributação sobre a renda. Então, eu quero aproveitar aqui essa aula introdutória para falar um pouco sobre o material do curso, né, passar algumas orientações. A ideia é que a gente faça, primeiro, essa análise mais geral, introdutória, e a partir daí a gente vai disponibilizar para todos os alunos um material, um texto básico, né, tanto com essa parte introdutória, quanto com mais detalhes sobre o imposto sobre a renda. Né. Também estará disponível um conjunto de slides da apresentação dos professores Luiz Antônio Wunderlich e do professor Dão Real Pereira dos Santos. Então, um material excelente, com muitos dados, com muitos detalhes. E também teremos aí um texto adicional para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais, um texto adicional sobre os 100 anos do imposto de renda, né, um material aí do Sindifisco Nacional, ok? Então, primeiro vamos falar sobre tributos sobre a renda. Né? Tributos sobre a renda são aqueles que incidem sobre rendimentos do trabalho. Então, nós temos salários e outras espécies remuneratórias, e do capital, no caso de lucros, dividendos, juros e aluguéis. No Brasil, nós temos os seguintes tributos sobre a renda. Nós temos o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de tributos. Tá? Do imposto de renda da pessoa física. Né? O imposto de renda da pessoa física, ele incide sobre a renda dos contribuintes pessoas físicas, dos cidadãos, né, residentes no país, ou aqueles que residem no exterior, mas recebem rendimentos de fontes pagadoras no Brasil. Né? Então, nós temos aí uma tabela progressiva para o cálculo mensal do imposto de renda da pessoa física. Essa tabela era a tabela vigente até abril de 2003. Depois nós vamos apresentar a tabela que foi alterada a partir de 1º de maio. Então, aqui você tem a base, na primeira coluna, a base de cálculo mensal do imposto de renda. Na segunda coluna, as alíquotas que são aplicadas nessas faixas da base de cálculo do rendimento mensal e aquela parcela a deduzir. Então, aqui no geral, sem entrar aí em todos os detalhes, até abril de 2023, quem tinha uma renda mensal de até R$ 1.903,98 eram isentos do imposto de renda. A partir desses valores, nós tínhamos alíquotas crescentes até atingir o máximo, a alíquota máxima no Brasil, que é de 27,5% para quem ganha acima de R$ 4.664,68. Essa tabela do imposto de renda ela não era corrigida desde 2015, no governo Dilma. Então, o Sindifisco Nacional, o Sindicato dos Auditores Fiscais, mostrou que nos últimos 4 anos, de 2018 a 2022, a defasagem da tabela acumulou 26,25%, né? A maior já registrada durante um ciclo de governo. Né? Então, se a gente levar em consideração toda a inflação do período, desde 1996, quando a tabela do imposto de renda passou a ser apresentada em reais até 2022 pelo IPCA, essa defasagem já alcança uma média acumulada de 148%. Sabe o que isso significa? Significa que se a gente corrigisse toda a tabela do imposto de renda por esse percentual, o novo limite de isenção seria de R$ 4.683,95, ou seja, um limite muito próximo daquele valor que o presidente Lula prometeu em sua campanha, né, de isentar no Brasil quem ganha até R$ 5.000. Já na linha de melhorar, né, e corrigir essa defasagem, a partir de 1º de maio, o governo alterou, né, apresentou uma nova tabela progressiva do imposto de renda, cujo objetivo principal era, num primeiro momento, isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Né? O governo não teve como, de uma vez só, corrigir todo o valor, porque isso tinha um custo muito elevado e não daria para compensar no próprio ano de 2023 com o aumento de outros tributos, porque o aumento de tributos, por exemplo, de tributos sobre a renda, ele só pode ser cobrado no ano seguinte. Então, o governo fez o seguinte, alterou apenas o limite de isenção, que passou daqueles 1.903 para 2.112, né? E somado a esse valor, vai dar um desconto mensal fixo de R$ 528.
Com isso, o governo, de fato, isenta quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.640. Essa é a atual sistemática do imposto de renda da pessoa física no Brasil. Por determinação constitucional, ou seja, está lá na nossa Constituição, parte da arrecadação dos impostos sobre a renda, né, o imposto de renda retido da fonte, o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica, são transferidos aos estados e municípios por meio dos fundos de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Então, ou seja, o Fundo de Participação dos Estados recebe uma parte de todo esse imposto de renda arrecadado pelo governo federal, no caso dos estados 21,5%, e nos casos do município eles recebem 25,5% de toda a arrecadação, tanto do imposto de renda quanto do imposto sobre produtos industrializados, né, que vocês também verão ao longo desse curso. Segundo o Tesouro Nacional, só para a gente ter uma ideia do montante de arrecadação desses tributos, os repasses da União para o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, em 2022, já descontados 20% do Fundeb, que é aquele fundo que financia a educação, alcançou um montante de R$ 125,3 bilhões de reais, no caso do Fundo de Participação dos Estados, e 146,64 bilhões de reais, no caso do Fundo de Participação dos Municípios. Nós temos ainda na tributação sobre a renda o imposto de renda das pessoas jurídicas, né? Ou seja, é aquele imposto que é cobrado das empresas, né? E de todas aquelas pessoas não físicas, mas organizadas em diversas organizações. Então, quem são os contribuintes desse imposto que a gente chama de IRPJ, que é a sigla? São as pessoas jurídicas e as pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas, são aquelas pessoas físicas quando exercem atividade comercial, quando elas estão domiciliadas no Brasil. Então, o imposto de renda da pessoa jurídica é para quem tem domicílio no Brasil. Esses contribuintes eles devem apurar o RPJ com base no seu lucro fiscal, que existe 3 formas, né, de apurar: o lucro real, o lucro presumido ou o lucro arbitrado. Essas 3 formas estão mais detalhadas no texto e vocês podem lá, né, dar uma lida e qualquer dúvida entrar em contato com os professores do curso. A alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica hoje ela é de 15% sobre o lucro apurado e tem um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que ficar superior a R$20 mil por mês. Então, se a gente olhar o ano como um todo, né, a pessoa jurídica, as empresas que tiverem um lucro superior a 240 mil, elas vão ter essa alíquota adicional de 10%. O imposto sobre a renda é uma das principais fontes de receita tributárias da União, do governo federal. Em 2022, o governo federal arrecadou um montante de 717 bilhões de impostos sobre a renda, sendo 321,4 bilhões impostos das pessoas jurídicas. Nós temos também ainda a contribuição social sobre o lucro líquido, né? A contribuição social ela tem a vantagem de ser utilizada com um fim específico, né? Ela incide sobre a renda, mas ela tem uma destinação específica para financiar a Seguridade Social, que é a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. A CSLL, que é a sigla da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ela é um tributo também de competência da União, do governo federal, que incide sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas ou a ela equiparadas domiciliadas no Brasil. E a Constituição Federal, em seu artigo 195, inciso 1º, letra C, ela definiu o lucro como uma das bases de incidência das contribuições sociais. E aí, com base nessa previsão na nossa Constituição, a contribuição social sobre o lucro líquido foi instituída pela Lei nº 7.689, no próprio ano de 1988. Como eu disse, as receitas da CSLL são integralmente do governo federal para financiamento da Seguridade Social. E as alíquotas da CSLL são 9% para a maioria das pessoas jurídicas, o que a gente chama de pessoas jurídicas em geral, 15% ou 20% para instituições financeiras em geral também. Apenas para dar uma ideia também inicial, né, de uma comparação internacional dessas bases de incidência no Brasil, né, porque a gente está vendo aqui os tributos sobre a renda, mas ao longo do curso, né, vocês verão tributos sobre o consumo, tributos sobre a propriedade e o patrimônio, tributos sobre movimentações financeiras, tributos sobre a folha de salário. Os dados mais recentes da Receita Federal, que são esses dados de 2020, 44% de toda a arrecadação
tributária, ela incide sobre o consumo de bens e serviços. Nós temos 28% sobre a folha de salários, 22% sobre a renda, apenas 5% sobre a propriedade e o patrimônio e só 1% sobre movimentações financeiras. Então, dando uma olhada geral nesse quadro, o que a gente percebe é que se cobra muito tributo sobre o consumo, né? E isso torna o sistema muito mais injusto, porque você cobra o mesmo valor em cima do produto, seja uma pessoa pobre, seja uma pessoa rica. Então, obviamente, esse imposto, esse tributo, ele pesa mais sobre o bolso dos mais pobres. O Brasil, então, tributa bem menos a base renda do que a média dos países ricos. Tá? Enquanto a gente tributa aí 22%, a média dos países ricos é de 34%. Ao passo que o Brasil tributa muito a base de serviços, mercadorias e serviços, a base de consumo, né, em média 44% do Brasil contra 32% dos países ricos. Então, eu gostaria de convidar a todos para dar seguimento aqui à nossa aula e a esse módulo de tributos sobre a renda. Né? Vocês têm esses slides à disposição, os slides do professor Dão Real e do professor Luiz Antônio Wunderlich também disponível com mais detalhes, e nós temos um texto base do nosso curso com todas essas informações e com muito detalhe, com muitos conceitos, e se vocês tiverem dúvida, nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Então, um bom curso a todos, muito obrigado e tenham aí um bom aproveitamento, né, para que a gente possa fazer da educação fiscal e da cidadania fiscal uma luta de todos. Muito obrigado.